Informações e preservar a memória dos arquivos. O gerenciamento da informação e a gestão de documentos nada mais é do que o método de técnica arquivística voltado para planejamento, organização e classificação. Classificação e controle. Em resumo, busca a eficiência na atividade arquivística. Artigo 3º da Lei 8.159/91 traz a definição de gestão de documentos. Artigo 3º. Considera-se gestão de documento o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. A gestão de documento é desenvolvida em 3 fases. 1. Produção, fase em que se administra os elementos específicos de um programa de controle e criação de documentos através da elaboração e gestão de formulários. Gestão de correspondência e dos relatórios, sistema de gestão da informação, gestão da diretriz de preparação e difusão das informações sobre as políticas e procedimentos e aplicação das novas tecnologias a esses processos. 2. Utilização e conservação, fase que corresponde ao controle, a utilização e armazenamento do documento necessário para realizar ou facilitar as atividades de uma organização. 3. Destinação e eliminação, fase na qual se define os procedimentos para implantar um programa de eliminação de documentos. Finalidade: possibilitar a produção, administração, controle e manutenção do conjunto documental de forma racional, econômica e eficiente. Técnica de arquivamento em saúde: viabilizar a recuperação da informação através de ferramentas tecnológicas modernas, que facilita a localização e utilização da informação com eficiência, rapidez e precisão. Preservar a memória institucional, otimizar o uso da informação independente da natureza do suporte. Progresso da ciência, o surgimento de inovações tecnológicas e o grande volume de documentos culminaram na necessidade de medidas administrativas voltadas ao gerenciamento de arquivo, ou seja, a gestão documental, pois é através dela que o elemento essencial do documento, a informação, pode ser recuperada de forma rápida, econômica e eficaz, otimizando os recursos humanos, materiais e físicos, interferindo positivamente na organização e administração de arquivos. Organização e administração de arquivos. Resultados satisfatórios de uma eficiente organização e administração de arquivos de qualquer organismo e instituição estão diretamente relacionados ao emprego dispensável de política interna que reconheça a importância dos arquivos na estrutura da empresa. Ferramenta apropriada, redução do tempo de arquivamento, profissionais qualificados. Instrumento de controle e monitoramento do armazenamento e tráfego documental, instalações físicas apropriadas compatíveis com o acervo documental. Objetivo: redução de custos com a administração e manutenção do acervo. Padronização do sistema e método de arquivamento. Aproveitamento adequado, ganho de espaço físico, maior controle da massa documental, sigilo das informações, preservação e conservação do documento, recuperação rápida e eficiente das informações. Para Marilete Leite Paes, a organização e administração de arquivo compreende 4 etapas. São elas: 1. Levantamento de dados, pressupõe o conhecimento da estrutura da organização e a coleta de informações a respeito. 2. Do funcionamento dos órgãos internos, do trâmite documental, do sistema e método de arquivamento utilizado, da entrada e expedição do documento, manuseio, condicionamento e armazenamento dos arquivos, da disponibilização do arquivo mediante consulta e empréstimo, do gênero e espécie de documento existente, do volume de documento arquivado, da tecnologia empregada na reprodução e conservação dos documentos, das normas de legislação arquivística empregadas na instituição, etc. Segundo, a análise dos dados coletados faz-se um diagnóstico de arquivo, ou seja, a análise de toda a documentação de arquivo, identificando falhas e fatores que contribuem para o mau funcionamento do arquivo. Terceiro, planejamento, etapa que compreende a elaboração de um plano de arquivo, plano arquivista, levando-se em consideração as instituições físicas e equipamentos empregados, elaboração de projeto de arquivo, recurso humano e financeiro, sistema e método de arquivamento serão utilizados, o lugar ocupado pelo arquivo no organograma da instituição, etc. Implantação e acompanhamento, finalizando o processo de organização e administração de arquivo. Etapa responsável pela execução do que foi planejado. Nessa fase, leva-se ao conhecimento do corpo administrativo e operacional da instituição a necessidade de se adequar aos novos procedimentos referentes ao manuseio. Trato do documento, desde a sua criação, recepção até a eliminação, descarte. Qualificam-se através de cursos de treinamento pessoas que lidam direto ou indiretamente com arquivos. Acompanha-se periodicamente a implementação e execução do planejamento. Por fim,
Elabora-se um manual de arquivo, respeitando a legislação pertinente e necessidade da instituição. A implementação de programa de gestão de documento traz inúmeras vantagens para a instituição, uma vez que são desenvolvidas atividades de controle em todos os momentos da vida do documento. Podemos citar como exemplo a seguinte: controle de produção do documento, maior agilidade na tramitação dessas informações. Marilena Leite Paz, arquivo, teoria e prática. Controle de acesso e sigilo de documentos. Garantia de preservação do documento histórico. Economia de recursos humanos e materiais. Diagnóstico do arquivo é a análise das informações que são encontradas nos documentos. Não pense que apenas serão analisados não somente o arquivo, mas também o seu estado físico e a sua condição por estar nos mais diversos setores. Outro ponto importante para ser diagnosticado é a frequência que esse arquivo é consultado. Feito o diagnóstico, busque a solução para documentos, que pode ser microfilmagem, digitação, entre outros. O diagnóstico do arquivo passa por etapas, sendo necessário estudo sobre a história da empresa, levantar arquivo produzido, relatar o diagnóstico encontrado, expor os pontos positivos e negativos da empresa. Para tudo a solução, portanto, na etapa proposta a solução, busque a melhoria da gestão documental. O documento digital é representação de um arquivo físico no meio virtual, ou seja, por meio da digitalização ou ele sendo originalmente digital. Ele é formatado para ser acessado de um computador ou qualquer meio eletrônico. Um documento digital é um documento eletrônico que se caracteriza pela codificação de dígitos binários e acesso por sistema computacional. Um documento digital pode ser um documento digitalizado ou um documento nato digital. Documento digitalizado é a representação digital de um documento produzido em outro formato físico, que por meio da digitalização foi convertido para formato digital. Documento nato digital é o documento que nasceu em formato digital, tal como o documento produzido por um pacote Office, exemplo Word, por uma câmera digital e tantos outros que nascem no formato digital. Os documentos natos digitais, ou seja, aqueles que já nasceram digitais, possuem validade legal, equiparando-se aos documentos físicos. Salvo exceções, caso exista alguma peculiaridade em lei ou procedimento administrativo que exige documentação em papel, hipótese que se faz necessária sua reprodução em papel. O objetivo de ter um documento digital é facilitar o seu acesso e a sua disseminação, caso haja necessidade. Além de preservar o original, evitando o manuseio constante, gestão eletrônica de documentos ou gerenciamento eletrônico de documentos, GED, é um conjunto de tecnologia que permite transformar documentos físicos em digitais, a fim de melhor gerenciá-los. Os documentos que podem ser transformados em digitais são aqueles em papel, microfilme, imagem, etc. O GED visa por meio de tecnologia como scanner e apoia a transformação do documento físico em digitais e acelerar o processo de informação.